Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Petcast. E hoje nós vamos falar de um tema que desperta muita curiosidade em todo mundo. Fala também sobre espiritualidade. Nós vamos tirar algumas dúvidas aqui, como por exemplo, você já ouviu falar em apometria pet? Será que os animais absorvem nossas energias? E será que eles podem até reencarnar? Vamos falar sobre isso hoje aqui. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreva no nosso canal, compartilha com o seu amigo, já deixa um coraçãozinho que esse episódio de hoje está sensacional. E já vamos chamar aqui a minha convidada de hoje, que é a Heloísa. Ela é terapeuta holística e especialista em apometria pet. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, primeiramente, pelo convite de participar. Eu sei que para algumas pessoas pode ser um pouquinho polêmico, tema espiritualidade pet, mas a intenção aqui é trazer de uma forma muito leve para esclarecer, Então, essa é a intenção, compartilhar o nosso trabalho como forma de contribuição para os animais. E para a gente já começar, conta um pouquinho sobre você, como que você entrou nesse mundo pet. Conta um pouco da sua história aí pra gente. Bom, eu venho da área científica, por incrível que pareça. Então, a minha jornada começou na área científica. Eu sou formada em biomedicina, trabalhei muitos anos em laboratório, dentro de hospital, bem do lado da ciência, E eu nunca me imaginei trabalhando com energia, com espiritualidade, porque eu sempre tive muitos pés no chão, E a gente vê isso como polaridades opostas. Então, a minha jornada, na verdade, começou de uma forma muito curiosa, Uma história que eu gosto de contar um pouquinho foi quando eu e o meu noivo, a gente se mudou para uma casa. E naquela casa começou a acontecer algumas questões um pouco sobrenaturais que chamaram a atenção. E até então, não é que eu duvidasse, de espiritualidade, de espírito, nada. Era algo que eu nem pensava a respeito, O meu foco ali era casa, trabalho, coisas do dia a dia, apenas isso. E a minha cadela começou a adoecer naquela casa. Então, ela desenvolveu uma alergia muito grande. A imunidade dela baixou, começou a fazer feridas, ela começou a ficar muito apática. A gente levava no veterinário, investigava, não encontrava nada. E o mais curioso é que, além de vários fatos sobrenaturais que a gente presenciou naquela casa, então eu via vulto, sentia cheiro de bicho morto em um determinado cômodo, e quando a gente ia tentar ver onde estava o cheiro, não encontrava, simplesmente dissipava. E a minha cadela começou a acordar de madrugada, ela dormia com a gente na cama, e ela acordava de madrugada latindo para alguma coisa que a gente não enxergava. Até que uma determinada noite, aconteceu uma coisa assustadora, eu estava sozinha em casa com ela inteira arrepiada, acordou latindo e saiu perseguindo alguma coisa pela casa, bem brava. E daí, ali caiu a ficha de que tinha alguma coisa que não tinha uma explicação científica, que era alguma coisa realmente espiritual. E a partir dali, aconteceu ainda várias outras coisas, desequilibrou a minha mediunidade, o que estava ali, e eu precisei buscar ajuda espiritual, porque a ajuda médica não ia resolver naquele caso. No máximo, eu ia buscar um psiquiatra e ele ia falar que eu estava ficando esquizofrênica, ia dar remédio, enfim, e eu sabia que não era essa a questão, mesmo eu tendo estudado sobre isso, Então, já tinha um conhecimento científico a respeito disso. E aí começou o meu processo. Então, comecei a buscar equilibrar minha mediunidade novamente, porque eu comecei a ouvir um monte de coisa, a ver coisas se mexendo, e foi uma época, assustadora. E a gente precisou sair daquela casa, porque o negócio ali começou a virar cena de filme de terror, E a minha cadela adoecendo, depois que a gente saiu, ela praticamente foi voltando ao normal. E eu comecei a fazer as minhas curas e descobri muita coisa. Então, a partir dali,
eu fiz o meu primeiro curso de apometria, comecei a trabalhar de forma muito natural, me tratando primeiro, então eu vinha de um quadro de depressão de mais de 15 anos, então fui solucionando muitas feridas que eu tinha, muitas marcas, as pessoas começaram a ver a minha mudança e eu comecei a ajudar pessoas ao meu redor e aos poucos comecei a trabalhar com isso. E a minha primeira paciente, na verdade, foi uma cadelinha também, de forma curiosa, né? E era uma cadelinha que tinha um diagnóstico de síndrome de Cushing, que é uma disfunção na ade renal, que aumenta o cortisol. E vários exames alterados, ali também ela teve muitos resultados, enfim, e eu comecei a investir nessa área pet, comecei a trabalhar cada vez mais com eles. Então, assim, começou a minha jornada de forma bem conturbada e bem polêmica, até eu diria. E você começou a falar, o nosso tempo ali começou a ficar extremamente descoordenado. Normal. E doido. Ele tá, assim, é melhor você pegar o tempo pelo celular, Darwin, porque aquele tempo ali, ele tá em outro planeta. É assim mesmo. A gente começa a falar de espiritualidade, essas coisas começam a tudo se manifestar. É assim mesmo. E como que é o nome da sua cachorrinha? A minha cadela se chama Taná, é uma pitbullzinha. E hoje ela já tá bem, já? Hoje ela tá ótima. A gente até achou que ela tinha alergia a frango, ela teve muitas feridas no corpo, ela ficou extremamente apática e foi sair daquela casa, tudo praticamente se resolveu sozinho. Eu vou falar a verdade pra você, eu acredito muito nessas questões, viu? Principalmente a gente tá até conversando essa semana com a Leia, lá do Pet World, principalmente nessa questão onde o tutor, muitas vezes, tem os seus problemas de saúde e os animais também se manifestam, né? Até mesmo a gente vai falar um pouco sobre isso aqui mais pra frente. Mas pra gente já começar, o que é a apometria e para que tipo de situações ela é indicada? Bom, a apometria ela é uma técnica energética e vibracional. E como eu venho da área da ciência, então eu gosto de fazer esse link, né? Para mim é muito importante não ficar muito assim falando de questões místicas, esotéricas, não. Eu preciso desse embasamento. Então todo o meu trabalho ele é baseado em física quântica, né? Então quando a gente fala de energia, em primeiro lugar, a gente está falando de física. O que é a matéria? É energia condensada, ou seja, tudo é energia. E é com isso que é nisso que é baseado o meu trabalho, né? Então, a apometria é uma técnica onde a gente faz o desdobramento de todos os corpos sutis. Os corpos sutis, eles são comprovados cientificamente, né? Então, a gente tem um campo áurico, a gente tem o nosso campo mental, o nosso campo emocional. Então, a gente desdobra de forma segura todos os corpos sutis e, através de comandos quânticos, através da nossa fala, a gente começa a coordenar a energia, a direcionar a energia. Então, a apometria, ela pode ser usada para muitos fins diferentes. Ela pode auxiliar, né, no tratamento de questões de saúde, memórias traumáticas, né? Claro, uma coisa um tratamento veterinário não substitui a apometria não substitui um tratamento veterinário, a mesma coisa com o adestrador, mas se complementam muito bem, porque o veterinário ele vai tratar o corpo físico, precisa de tratamento, né? O adestrador, ele vai trabalhar o comportamento, porque o animal, ele também tem a personalidade dele, ele também precisa aprender a respeito do comportamento que ele precisa ter naquele meio, naquela família, né? E a apometria, ela entra justamente para dar esse respaldo para esses tratamentos, né? Então, uma coisa não substitui a outra, mas elas se complementam muito bem. Então, na apometria, basicamente, a gente vai fazer isso. A gente vai identificar os pontos que precisam ser trabalhados, seja comportamental, seja alguma questão de saúde, seja uma limpeza energética, porque o que eu sempre falo é tudo o que nós estamos produzindo de pensamentos, tudo que nós estamos falando, tudo que nós estamos sentindo, são ondas que nós estamos produzindo. É processo físico. E tudo isso está indo para algum lugar. Tá impregnando o nosso próprio campo áurico, tá grudando no ambiente, tá indo para os animais que estão absorvendo tudo isso. Então, a gente está o tempo todo produzindo muita coisa e muito lixo, diga-se de passagem. A gente pensa muita porcaria, sofre muito, né? É dor física, é dor emocional, é transtorno mental. Então, a gente produz muito lixo, né? E tudo isso são ondas que a gente produz e vai ficar em algum lugar, principalmente nos pets. Então, eu sempre falo que
Limpeza energética é igual limpar a nossa casa fisicamente. Não é porque a gente fez uma faxina que a gente nunca mais vai precisar limpar na vida aquela casa. Não, a casa continua sujando, né? Então a gente precisa constantemente estar cuidando disso. Qual é a maior diferença entre tratar apenas o corpo físico ou o comportamento do animal e tratar a causa espiritual ou energética? Bom, como eu falei, elas se complementam muito bem, né? Então, o médico veterinário, ele vai tratar o corpinho físico. Se ele está doente, precisa desse tratamento, né? A apometria, ela vai trabalhar, por exemplo, uma memória que gerou aquilo. Existe um médico alemão que ele fez um experimento, né? E isso tudo já é comprovado, ele fez todo o experimento com as comprovações de que toda doença tem uma memória traumática, tem uma origem traumática, né? A medicina germânica tá sendo ainda disseminada aqui no nosso país, mas tá vindo já, né? Principalmente no âmbito espiritual, já essa pesquisa de que tem uma memória traumática por trás. Então, a gente vai trabalhar o quê? Nessa memória traumática. Uma questão comportamental também pode ter algo espiritual por trás, pode ter uma memória traumática. Como eu falei, o adestrador, ele vai trabalhar o comportamento, ele vai trabalhar também o trauma do animal. Mas, se não resolver energeticamente no próprio registro acástico do animal, o que é o registro acástico? É como se fosse o HD de memória, né? É o cartãozinho de memória que tá ali. Tudo que nós estamos experienciando fica no nosso registro acástico, fica ali armazenado, é o nosso livrinho, né, de histórias. Então, a gente precisa resolver aquilo. Então, como eu falei, uma coisa não vai substituir a outra, né, mas tem algumas questões que é muito curioso, até porque eu já tratei, né, trabalhei junto com alguns veterinários, já recebi alguns veterinários como paciente, animaizinhos de veterinários, né, e qual que é a queixa principal? Tô com um paciente ou o meu animalzinho aqui, eu tô tratando, mas não resolve, né? Trata, volta, ou vai lá fazer um exame e não encontra a solução. Por quê? Porque aquela memória traumática ainda não terminou de se manifestar fisicamente, né? As células estão, às vezes, no processo de começar a adoecer. Então, você vai fazer um exame e dá tudo normal, né? Então, não fecha um diagnóstico para o veterinário poder fazer o tratamento. Aí que entram as técnicas energéticas, né? Para trabalhar essas questões. E uma questão comportamental, eu atendi uma vez uma paciente, uma tutora, que ela chegou para mim já falando: Elô, você é a minha última esperança, porque eu já fiz de tudo e nada resolve. Ela estava fazendo o tratamento, a cadelinha dela estava fazendo tratamento com adestrador já há algum tempo, melhorava, mas não resolvia, melhorava, mas não resolvia. Quando a cadela estava com o adestrador, era uma maravilha. Quando estava longe do adestrador, voltava tudo ao normal, mesmo ela aplicando tudo que ele estava ensinando, enfim. Então, tinha alguma coisa por trás. E o que a gente descobriu é que tinha uma origem, não era nem energética, era espiritual que estava por trás. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Porque às vezes o comportamento de medo, às vezes a reatividade do animal é porque ele tá sentindo alguma coisa, né? Como eu falei da casa assombrada lá, a minha cadela, ela tava sentindo aquilo. Eu poderia levar ela para um tratamento médico que ela tava precisando, né? O tratamento veterinário. Eu poderia levar ela para um adestrador, mas enquanto não resolvesse aquilo, ela ia continuar adoecendo, né? Então, é muito importante a gente avaliar tudo isso também. Isso aqui é diferente. Eu tô aqui assim, que eu tô prestando atenção em cada detalhe que você tá falando. Olha, se for, acho que a gente precisaria de umas 3 horas aqui, de uma conversinha para detalhar tudo. Porque é um assunto gostoso até mesmo de falar, né? É um conhecimento novo e tem muita coisa pra gente detalhar a respeito disso. Mas esse é só o nosso primeiro episódio. Ah. E você já atendeu algum caso em que o problema do animal era espiritual e não físico ou emocional? Sim. Geralmente, quando tem uma questão espiritual, por exemplo, uma entidade, um obsessor, vamos puxar um pouquinho mais para esse lado, né? O animal, ele pode adoecer, mas geralmente tem uma alteração comportamental. Por quê? Porque ele tá sentindo aquilo. Alguns animais até mesmo veem, né? Tem muitos relatos de pessoas que falam: nossa, o meu animal, ele ficou parado
olhando para a parede e latindo inteiro arrepiado. Ele tá vendo alguma coisa ali. Os animais acessam ou muitas vezes o que a gente não consegue ver, né? E então, geralmente é uma questão comportamental que desencadeia, mas geralmente quando tem algo mais pesado, quando tem, por exemplo, um trabalho de magia direcionado ou para casa ou para pessoa, mais raramente é para o animal, mas pode acontecer também. Geralmente é para o tutor do animal, o animal absorve tudo aquilo e adoece. Inclusive, faz mais ou menos umas 3 semanas, um mês atrás, mais ou menos, teve uma paciente minha que veio fazer um tratamento comigo da gatinha, porque a gatinha estava cheia de tumores que tinha aparecido assim, do nada, digamos assim, né, de forma muito rápida, e o problema, na verdade, é que a tutora tinha um campo de magia, assim, horroroso, né, porque ela trabalhava com aquilo, né, então ela ia fazer trabalhos, então, assim, o animal, ele estava absorvendo tudo aquilo. O que que acontece? Se manifesta fisicamente, porque é algo muito pesado. Então, o animal, ele vai ser o primeiro a adoecer. Nesses casos, daí tem realmente um processo físico, porque é algo extremamente pesado, né? Mas geralmente a questão espiritual é mais vinculada à parte de comportamento mesmo. Você falando aí, eu vou sempre buscando na minha memória algumas coisas, né? Eu gosto muito de gato, e a minha casa sempre foi cheia de gato. E a gente é muito ligado nessa questão. A gente sabe que o gato ele é mais sensível ainda do que o cachorro, né? E então, assim, eu fico pra esse aqui. Às vezes a gata ela fica lá deitada, lá bem na onde ele dorme. Aí eu viro e falo assim: é só energia. Aí às vezes é comigo, sabe? Aí ele fica: é só energia, não sei o Mas quê. sabe, é bem interessante, porque os gatos, eles têm percepções diferentes dos cachorros. E eles trabalham a energia de forma diferente também dos cachorros. Os gatos, geralmente, eles vão ficar nos lugares onde tem energia parada. Onde tem alguma coisa que não tá legal, porque eles transmutam energia, eles têm essa facilidade. Eu já vi muitos relatos de pessoas que trabalham principalmente com reiki, assim, que tem gato e o gato sobe em cima do paciente e fica em cima exatamente daquela região ali onde a pessoa tem dor, onde tem a doença, fica em cima da cabeça e daí pergunta pra pessoa, ela tem ansiedade, tem depressão, tem aquela turbulência mental, que eu chamo de loop mental, né? A mente não para. Então, o gatinho, ele tá ali trabalhando a energia. Já os cachorros, eles são um pouquinho diferentes. Eles têm uma energia mais delicada. É diferente a energia deles. Então, geralmente, eles vão ficar nos lugares onde a energia tá melhor, não tá pesada. Então, eles vão ficar, por exemplo, no pé da cama, ou se o tutor tem uma densidade grande, eles vão ficar um pouquinho mais afastados na caminha. Então, no lugar da casa onde eles ficam, é o lugar onde a energia não tá parada, onde tem o fluxo de energia, onde tá mais leve. É bem interessante isso. Comecem a perceber na casa de vocês os animaizinhos. Eles vão dar sinais, assim, bem importantes até de como tá a energia da casa. A gente acredita muito em questão de energia lá em casa, né? A gente, quando chegou aqui, né, que a gente veio de outro estado, compramos um vaso de 7 ervas. Aí, tipo, morreu X ervas lá, né? Aí eu fico assim, nossa. Só que é tipo assim, as outras estão até hoje lá, né? Mas teve algumas que morreram. Aí, uma em específico eu substituí, né? Substituí não, comprei um vaso à parte, né? Mas aí a gente ficava assim, nossa, fulano veio aqui em casa, morreu, né? A gente tem muito disso. E todas as vezes, quando alguém fala algumas coisas pra gente, a gente fala assim, compra uma arruda, compra um vaso de 7 ervas, toma um banho X, faz um banho Y. A gente tem muito disso na minha casa, né? E questão específica de gato, né? Hoje eu só tô com uma gata. E, cara, ela só vive grudada comigo. Grudada 24 horas. Aí, às vezes, que nem você tá falando, às vezes ela fica em algumas regiões específicas, porque a gente sempre dorme no mesmo lugar, da mesma forma, e às vezes ela encasqueta, ela quer dormir em X lugar. Aí eu fico. Aí, às vezes, ela quer dormir em outro lugar. E você vai percebendo essa movimentação, entendeu? Porque gato, eles não têm essa mudança drástica de comportamento ou de situações. Então, você percebe que aí você fala assim, tem alguma coisa aqui. Eles têm a personalidade deles, né? Cada animal tem a sua personalidade, é igual uma pessoa. E eles, é muito legal, porque eles trabalham a energia da gente de uma forma que a gente nem percebe,
né? Então, se a gente começar a reparar em alguns detalhes, a gente começa a descobrir muita coisa. Inclusive, tem muitos animais que desenvolvem doenças antes do tutor, e é a mesma doença. E eu vou citar um exemplo até na minha família. O meu sobrinho, ele ganhou um cachorrinho, né, a Rosinha, e a Rosinha, ela tinha muito problema de escape de xixi. E o que que acontece? A minha irmã, na verdade, até hoje eu não falei isso pra ela, mas eu captei isso e ela não percebeu. O meu sobrinho, ele tava em período de desfraude. Então, escapava xixi, ele fazia xixi. E daí, quando ele fez o desfraude, ela não faz mais hoje xixi, ela não tem mais esses escapes. Outra questão importante, ela desenvolveu uma cistite, ela precisou ficar internada. E não deu 2 semanas depois, o meu sobrinho estava com infecção urinária. E comigo também já aconteceu, do meu cachorro, eu tenho um Rottweiler, um grandão, um Malbec, e ele uma vez desenvolveu otite, ele estava coçando o ouvidinho, a gente foi fazer tratamento também. Pouco tempo depois, o meu ouvido entupiu também, e daí fui eu depois fazer tratamento para otite. E tem vários casos assim, né? Claro, quanto mais simples a doença, mais rápido vai se manifestar. Mas tem pessoas que realmente eu já vi caso, tá? De pessoa próxima, inclusive a minha família, o pai de família desencarnar por conta de um infarto. Sendo que o cachorrinho, ele fazia já há alguns anos tratamento para o coração, olha só como a gente vai vinculando, ele tomava remedinho para o coração e não deu 1 mês depois, o cachorrinho teve uma parada cardíaca também, né? Então, se a gente parar para pensar nessas coisas, é que a gente não repara, a gente não liga para esses detalhes, a gente não vincula, né? Mas quando a gente começa a perceber, a gente começa a achar um monte de casos. Na minha casa também. O meu cachorro, ele é a minha cópia em tudo. E até mesmo nos problemas de saúde. Mas exatamente. Exatamente. E a gente percebe isso, sim. É porque eu acho que às vezes as pessoas elas estão tão ocupadas ali com o dia a dia que elas não param para analisar, né? Sim. Mas tem um caso muito específico, assim, de uma pessoa que eu conheci que eu fiquei, assim, até em choque, assim, na hora que a gente sentou e conversou. Todas essas depressão, ansiedade, não sei o quê, tudo que ela tem, a cachorrinha também tem. Aí eu fiquei, assim, até, assim, abismada. Foi a primeira vez que eu parei, assim, e falei assim, realmente, cara, não... Tem animais que eles são animais de suporte emocional, que a gente chama, né? Eles vêm realmente para ajudar a salvar a nossa vida, eu diria. Quando a gente tá numa situação dessa de depressão, e como eu falei, eu passei por um período de 15 anos de depressão, né? Fazendo tratamento, e enfim. E eu tinha também os meus animaizinhos de suporte emocional, principalmente um. E a gente se apega. Por quê? Porque no momento que a gente não tem mais alegria nenhuma, a gente não enxerga mais nada com apego, nada mais faz sentido. Quando a gente vê um animalzinho ali, ele dando o carinho que às vezes a gente nunca teve ou que a gente gostaria de ter, né? Quando a gente tá passando um processo de luto, aquela tristeza, e ele vem se aconchegar na gente, ele passa a ser o nosso conforto. Então, tem muita gente, inclusive, que fala, nossa, meu animalzinho me tirou da depressão, ele me salvou, né? Eu tava passando por um processo de luto, né? Perdi um ente querido, perdi um filho, né? E hoje o animalzinho, ele passa a ser a minha vida. O problema é que tem pessoas que realmente ficam, né, nesse loop, realmente a dor é tanta que não consegue superar essa dor, né? E o animalzinho, ele fica, e a pessoa continua adoecendo e o animal, ele vai adoecer junto, né? Mas tem pessoas que realmente conseguem sair desse quadro, conseguem vencer essa tristeza, essa dor, né? Superar isso, e o animalzinho, ele tá ali acompanhando, né? Então, para algumas pessoas, o animal, ele é basicamente a única alegria que a pessoa tem, né? E é aí que vem esse vínculo maravilhoso que eles têm com a gente, né? Isso daí realmente é fantástico. Na verdade, existem realmente isso que você falou, né? As pessoas que têm os animais para ser o seu apoio emocional, né? Sim. Hã? Então, o Darwin tá Sim, falando verdade. os moradores de rua, né? Porque eles vivem eles por eles mesmos, né? E aqui ainda mais, assim, a gente já foi em alguns lugares, né? Já morou em outros lugares e a gente percebe que aqui tem bastante moradores em situação de rua com
animais, principalmente Sim. cães, né? Gato é mais difícil, né? Mas, assim, é super comum. A gente acabou de passar ali, né? Tá, ele tem praticamente a mansão dele, porque é um carrinho, né? Aí ele fez a casa dele, mas do lado tinha uma casinha daquelas feita de caixinha de leite e também uma casinha de plástico. Aí tinha um caramelo dormindo dentro e tinha um outro pretinho que tava fora, mas ele tava no colchãozinho. Tipo, eles cuidam melhor do que. Pra ver como são as coisas, né? O animal, ele realmente passa a ser a única alegria daquela pessoa, porque uma pessoa pra estar na rua, ela tá com fome, ela passa frio, muitas vezes tá se entorpecendo de alguma substância, seja álcool, seja alguma droga. Por quê? Porque ela quer fugir da dor. Todo vício é uma fuga da dor. Tem um trauma por trás daquilo, né? E a pessoa, às vezes, está tão desconectada, tá em um estado de sofrimento tão grande que ele só se importa com o animalzinho que é o amor da vida dele, que é a única coisa que faz sentido. E ele, muitas vezes, não se importa nem mais consigo mesmo, não tá nem aí pra ele mesmo, mas ele tá lá cuidando do cachorrinho. Tá lá buscando cobertinha pro cachorrinho, buscando comida, água, né? Pra ver o quanto realmente eles são especiais, né? São seres realmente incríveis. Eu sou apaixonada por eles. E você já atendeu algum caso que parecia que era, tipo, uma doença, mas na verdade era algo somente espiritual? Ó, tem uma questão mais comportamental. Uhum. Até tem no meu Instagram alguns relatos de atendimento bem interessantes, esses mais marcantes, assim, até eu posto esses relatos para dar uma orientação. Às vezes, quando é algo muito comum que as pessoas não sabem, eu posto lá para a pessoa conhecer aquilo. Opa, isso daqui pode ser o que está acontecendo comigo também, e saber que tem, né, uma solução para aquilo. E tem um caso bem interessante de uma moça que seguia meu Instagram há tempo já, e ela me pediu ajuda para tratar o cavalo dela, o Policarpo. Ela me autorizou a postar o nome dele, postar foto, tudo lá no Instagram. O Policarpo, ele era um animal dócil, ela montava, ela fazia carinho, ele era muito tranquilo. Só que ele ficava na casa do namorado dela. Eles terminaram um relacionamento e ela precisou construir um espaço na casa dela. Nesse meio tempo, ele ficou num terreno ao lado da casa de um conhecido, né? E ele estava sendo cuidado lá. E a partir do momento que ele ficou naquele terreno, ele alterou o comportamento. Ele não deixava mais ninguém chegar perto, ele ficava agressivo. E, inclusive, ela me mandou uma foto, ele deu uma mordida na coxa dela tão feio que estava quase necrosando. Não sarava, um negócio horroroso, assim. E ela não entendia o porquê que, de repente, ele tinha ficado agressivo daquele jeito, ela não conseguia mais chegar perto, não conseguia mais fazer nada, né? Ela levou ele para casa, mas realmente não tinha mais condição de ter aquela mesma harmonia com aquele animal. E ela me pediu ajuda por conta disso. Quando eu abri o campo do animal, a primeira coisa que eu percebi é que tinha ali um desencarnado simples, que eu chamo, né? Um obsessor sofredor. Existem pessoas que desencarnam e não conseguem fazer a passagem, seja porque tem apego, porque tem alguma crença, né? E a pessoa fica aqui, às vezes até vivendo a vida dela como se estivesse encarnada. E o que acontece? Aquele desencarnado, ele acoplou no campo do animal, né? Tem gente, eu já vou falar uma coisa, porque é uma certa polêmica. Tem muito espiritualista que fala que animal não tem obsessor. Tá? A partir do momento que a gente já coloca isso na cabeça, não tem, então nem vou procurar isso, a gente já anula uma possibilidade de resolver algo que o animal pode ter, né? Como eu venho aí da área científica, a gente precisa ter a mente aberta para analisar todas as possibilidades, né? Então é isso que eu sempre fiz, até mesmo trabalhando com a espiritualidade. O obsessor, por que ele acopla no campo de uma pessoa ou de um animal? Porque ele precisa de ectoplasma para se manter ali. Ele precisa manter aquele corpo energético dele ali. E ectoplasma, pessoas produzem, animais produzem, plantas produzem. E por que é muito mais fácil ter obsessor no campo de uma pessoa? Porque a pessoa, o obsessor, ele vai ligar através de um ponto em comum, um ponto em ressonância, que a gente chama. Então, algum sofrimento que a pessoa carrega, alguma doença, por isso ela está em baixa frequência, alguma coisa em comum tem. Né? Animais, principalmente quando são saudáveis, eles estão super vitalizados, estão super bem, o obsessor não vai conseguir acoplar. Então, ele acopla no campo de uma pessoa. Mas se o animal tem alguma questão comportamental, tá estressado, tá doentinho, qualquer coisa que seja, já é a portinha aberta ali para o obsessor acoplar.
né? Então, assim, tem essa possibilidade. Quando eu abri o campo do Policarpo, eu notei que tinha ali uma entidade, né? E a primeira sensação que me veio, medo. A agressividade nele, na verdade, era só a forma dele se defender daquilo que estava causando medo. Quando alguém chegava perto, ele entrava em pânico. Por quê? Porque ele estava tentando sinalizar aquilo que estava grudado nele, né? Ele não sabe falar, então ele vai reagir da forma que ele consegue. Como, né? Ficando irritado, ficando eufórico, tentando afastar as pessoas, porque na verdade ele quer afastar aquilo que ele está sentindo, né? E a partir dali a gente identificou, a gente fez a apometria, fez o encaminhamento, ele ainda ficou, depois que a gente faz o encaminhamento, né, quando uma situação dessa, já nota uma mudança de comportamento do animal, isso daí é nítido, né? Aí depois a gente começa a trabalhar o comportamento dele, a memória traumática, porque ele estranha, né? Ele passou por um quadro traumático para o animal. Isso daí é muito forte. Você imagine algo grudado em você. Você tá vendo, você tá sentindo, você não consegue falar para as pessoas. É traumático isso, né? Então a gente começa a trabalhar a questão do comportamento do animal e aos poucos ele vai voltando a confiar nas pessoas, ele vai voltando à vida normal dele. Então, essa situação do Policarpo foi muito interessante por conta disso, né? Foi identificar ali que tinha aquela entidade, fazer o encaminhamento, e ele voltou a ser um animal que ele sempre tinha sido antes, né? E tem esse relato de atendimento lá no meu Instagram, inclusive, para quem quiser saber um pouquinho mais desses detalhes. E o que é esse obsessor? E assim, se existem vários, explica um pouquinho pra gente, assim, de forma resumida, só pra gente conseguir mais ou menos sintonizar. O que é... bom, existem pessoas que desencarnam, não fazem a passagem, que eu chamo de obsessor simples, né? Uma pessoa que desencarnou e ficou aqui. Agora, existem entidades também, que daí é um tema um pouquinho mais polêmico, um pouquinho mais complexo, né? Mas só pra gente ter uma ideia, o nosso planeta, ele tem todo um sistema de controle oculto, né? Então, existem vários tipos de entidades fazendo as suas funções ali, né? Assim como tem entidades de luz, tem mentores, enfim, né? Tem entidades negativas. E essas entidades, elas são conscientes, não são desencarnados, né? Elas são conscientes. Então, tem, por exemplo, entidades que fazem manipulação mental. Quer ver uma coisa bem interessante? Todo mundo já passou por isso. Sabe quando, por exemplo, eu falo alguma coisa para você e você tem uma ferida. Por exemplo, eu faço alguma coisa que você entende como crítica. E você, por exemplo, é uma pessoa que tem dificuldade em aceitar a crítica. Eu faço aquele comentário, nem é nada demais, nem foi com intenção, mas aquilo conectou, marcou. Se tem aquela entidade que faz manipulação mental, ela já sabe as tuas brechas, já sabe os seus pontos fracos, já te conhece inteira, ela já te escaneou inteira. Se ela vê que eu lancei algo que pode te atingir, o que ela faz? Ela pega aquela minha fala, ela projeta aquele pensamento dentro da tua cabeça e ela fica repassando na tua cabeça. Todo mundo já passou por isso, né? De captar algo que uma pessoa falou, uma lembrança que incomodou e aquilo fica vindo sozinho na mente. E fica, e fica, e fica. E, geralmente quem tem ansiedade tem muito disso. Fica repassando aquela memória, aquilo que viveu. O pensamento, ele vem sozinho. A pessoa não tem domínio. Isso daí é manipulação mental por entidades. Isso daí a gente faz desobsessão. É muito comum. Claro, todo pensamento repetitivo é uma entidade? Não, a gente nunca pode generalizar nada. Tem questões do cérebro, às vezes, que tá tão habituado a ficar naquele loop mental, naquela turbulência mental, que a pessoa fica naquilo sozinho mesmo. É, às vezes, uma questão fisiológica, né? O cérebro, ele tá acostumado já há muito tempo a se comportar daquela forma. Então, como eu falo, né? Eu venho da ciência, então a gente precisa analisar todas essas questões. Nem tudo é espiritual. Tem questões que são físicas, mas a gente precisa avaliar cada situação. E tem questões que realmente são espirituais, que a gente precisa fazer isso. Então, tem entidades que se alimentam de brigas, aí começa a colocar lenha na fogueira ali, para um começar a implicar mais com o outro, começa a sair aquelas faíscas. De repente, uma coisinha desse tamanho vira um negócio gigantesco, já tá todo mundo quebrando tudo, né? Então, tem sempre uma influência de uma entidade? Não tem sempre, mas pode ter a influência dependendo do que está acontecendo ali, né? Então, só para entender um pouquinho aí. Tem obsessor simples que a gente só faz encaminhamento e tem entidades que têm uma intenção de se alimentar daquelas brigas,
daquela adrenalina, seja do que for, né? Porque é o alimento que eles estão absorvendo, eles absorvem a nossa energia, né? Daí, nesse caso, a gente parte para desobsessão mesmo. E esse encaminhamento, o que que é? Na verdade, assim, a gente precisa encaminhar para algum lugar. Então, cada pessoa que trabalha com espiritualidade tem um grupo, né, que tá ancorando e que tá fazendo o trabalho energético, todo o acolhimento, todo o aprisionamento, seja o que for, né? Então, eu trabalho com a minha hierarquia também, com os meus mentores, com os meus guardiões, e quando a gente faz um trabalho desse, de encaminhamento, seja de um desencarnado que não conseguiu fazer a passagem, seja um processo mais pesado de desobsessão, a gente simplesmente faz o trabalho de apometria e pede para que as equipes façam aquele acolhimento, o aprisionamento, e as equipes, elas dão todo o direcionamento. A gente, na verdade, só serve como canal, a gente dá os comandos. Isso tudo é espiritual. Esse daí, sim, é um processo espiritual. Entendi. Mito ou verdade? Os animais podem reencarnar e voltar para o mesmo tutor? Pode sim. E eu vou te falar que eu não acreditava em reencarnação. Eu, assim, não é que eu não acreditava, mas nunca tinha tido nenhuma comprovação. Então, aquele negócio, não sei se acredito ou não acredito, enfim. Eu fiz um curso de registro acástico e é muito interessante, porque nos registros acásticos, a gente acessa a memória da pessoa ou do animal, simplesmente pede nome, data de nascimento, se a pessoa tiver do animal, e uma foto. A gente vai fazer a conexão com a foto. Só isso. Você não sabe nada a respeito da história, da vida, detalhes, se tá doente, se... nada. E você faz o acesso, você levanta uma história, você envia pra pessoa e é incrível como a pessoa fala, nossa, você descreveu a minha vida. Você me trouxe a resposta para aquilo que eu tava sentindo. Enfim, né? Então, a partir daí, a gente começa a ter comprovações na prática de que existe. E com relação a animais, é muito certeiro. Quando uma pessoa tem um animalzinho, principalmente de suporte emocional, o animal desencarna, aí daqui a pouco aparece outro animal, ganha, compra, ou encontra, né, na rua, resgata, enfim, um outro animalzinho, e a pessoa começa a reparar detalhes. São detalhes muito específicos e muito precisos. É o olhar, o jeito que o animalzinho olha para o tutor, é a forma como ele senta, é o brinquedo favorito, é o cantinho que ele senta, o que ele vai deitar exatamente do mesmo jeitinho que o outro deitava, aquele amor, né, que você sente por aquele animalzinho que parece que você tá vendo o outro diante de você. Então, sempre que um animalzinho volta, o tutor, ele vai bater o olho e ele, mesmo que ele não tenha certeza porque ele tem as crenças dele, né? Será que isso é possível? Será que é realidade? Mas ele vai olhar para o animalzinho, ele vai falar, gente, é a cara do fulaninho, né? É ele que tá ali. A pessoa sabe, não deixa muita dúvida, não. No meu caso é diferente. Eu já falei aqui uma vez sobre isso. Eu tenho essa gata, que agora só tenho ela, e o jeito que ela me olha é o jeito exatamente como a minha avó me olhava. Ai, que legal. E aí, eu tipo assim, no início, eu demorei muito tempo pra perceber. Aí, no início, assim, eu falava, gente, eu virava assim, pensava assim comigo, para de ficar me olhando. Porque, tipo, a minha avó é falecida, né? Tem um sinal importante aí. E aí, tipo, no início eu ficava, sabe, quando você fica com medo, assim, você fala assim, que você tá me olhando, tipo, virava a cara e tal. E ela olhava, assim, fixamente, assim, pra mim. Eu falava, gata, para de me olhar, velho. São detalhezinhos, assim, e coisas muito precisas, que só a gente reconhece mesmo. E os animais são tão puros que não absorvem energias negativas? Eles são puros, mas eles são puros como a gente. O problema é que a gente tá cheio de bagagem, tá cheio de sofrimento. Só que não tem como eles não absorverem densidade, né? Porque aí entra a parte mais física, né? A gente é feito de energia, os animais também. É igual misturar água quente e água fria. Mistura os dois, vai ter a troca energética, vai ter a troca ali no caso de temperatura. Quando a gente tem um animalzinho na nossa família, a gente tem essa conexão, não tem como eu estar em estado de sofrimento, ter toda a minha bagagem, tudo que eu já passei na minha vida, tudo que eu já sofri, todo o estresse que eu já passei, todas as irritações, mágoas, né? E o animalzinho, ele fica blindado daquilo. A energia, ela é fluida, a gente tá constantemente
constantemente trocando de energia. Eu tô aqui falando com você, a gente tá trocando energia. Se eu tô mais vitalizada que você, é normal que eu ceda a minha energia para você para encontrar um ponto de equilíbrio, né? Por isso, inclusive, que algumas pessoas ficam totalmente desvitalizadas, porque tem outras vezes que estão realmente zeradas de energia vital. Claro, daí a gente precisa aprender a blindar a nossa energia para reduzir essa troca energética, para não prejudicar, né? Então, assim, essa troca de energia, ela acontece de forma natural. E se eu tô extremamente carregada, se eu sou uma pessoa amarga, se eu sou uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, que só reclama, isso o animalzinho vai absorver também. Não tem como ele não absorver, né? Porque, como eu falei, a energia, ela é fluida, existe essa troca de energia, né? Aí, quando a gente começa a pensar nisso, a entender como que funciona esse processo, então é por isso que quando eu recebo a visita de fulano, começa tudo quebrar dentro da minha casa, começa a plantinha a morrer, né? O meu animalzinho começa a adoecer, eu começo a ficar irritado. Por quê? Porque a pessoa estava carregada, ela deixou os seus resquícios aqui, seus resquícios energéticos, e eu preciso fazer uma defumação, né? Ó, defumação com café, maravilhoso para limpar a casa. Pega o pozinho do café, acende ali, ele cria uma brasa, defuma a casa toda, já fica uma dica legal, hein? Enche a casa de planta, tem plantas que são sensíveis, elas absorvem a energia, né? E os animais também são filtros naturais, né? Então, eles vão absorver a densidade, né? E se eu estou desvitalizada, se eu sou uma daquelas pessoas que cede energia para tudo, né? O esponjinha que o pessoal fala, qualquer lugar que vai já volta ruim, né? O animalzinho, ele vai ceder a energia vital dele para mim também, né? Por isso que eu preciso aprender como que eu vou me blindar cada vez que eu saio de casa, como que eu vou limpar minha casa depois de uma visita carregada, como que eu vou preencher o meu campo de energia vital de novo. Então, eu preciso fazer um banho de erva para me trazer essa vitalidade de novo. Eu preciso fazer a meditação, preciso sintonizar com a natureza. É várias coisinhas, assim, que a gente vai aprendendo de forma muito simples e vai inserindo na nossa rotina, que são, olha, preciosidades e que agregam muito na nossa vida, no nosso bem-estar. Ontem eu tava falando com a minha prima exatamente sobre isso, né? Sobre a gente, porque eu e ela, a gente tem essa mesma característica de esponjinha. E você falou a palavra exatamente que a gente tava falando sobre isso. E a gente vem se desvencilhando disso. Então a gente tá no mesmo processo, sabe? E aí a gente tava falando sobre isso, porque às vezes é com parentada, né? Porque se tem uma coisa que vai energia, é as parentadas da vida, né? E uma coisa que acontece também é que parece que tem pessoas que o tempo todo está somente na energia negativa. Parece que vive. Inclusive hábito, é apego, tá o tempo todo reclamando. Ai, porque o governo, ai, porque não sei o quê, ai, porque fulano fez isso. Tem pessoas que são hábitos, passaram a vida inteira, às vezes, só falando dos outros, só julgando, não sabe fazer coisa diferente. E, gente, isso daí cria uma densidade horrorosa. Eu chamo isso daí de nhaca energética. Porque fica realmente uma nhaca. Quando a gente faz uma apometria para uma pessoa dessa, eu preciso limpar o meu campo, eu preciso limpar a minha casa. Tem que limpar tudo, os bichos, a casa, tudo, as plantas. Porque fica literalmente uma nhaca. E é produção da própria pessoa, não é a espiritual. Não, é o que a própria pessoa produz. E, gente, isso desgraça a nossa vida. De verdade. Reclamar o que é? Clamar 2 vezes. Você tá pedindo 2 vezes por aquilo que você tá falando, né? Então, vale aí até pra gente começar a repensar tudo que a gente tá falando. E a limpeza? Ah, quero fazer uns banhos de ervas. Eu posso fazer também no meu pet? Pode, claro, a gente tem que cuidar para ver se ele não é alérgico. Então, você pode pegar um pouquinho da plantinha ali, um pedacinho, esfregar ali na patinha dele, ver se não tem nenhuma alergia, testa com cuidado. Se ele for um animalzinho que já fazer uma defumação nele. Eu faço nos meus, mas eles saem correndo, eles não gostam de fumaça. Animalzinho não vai gostar. Mas, às vezes, eu pego ele ali dormindo, só faço assim, e vai. Eles nem... Tá defumado. Só faz assim com o focinho, assim, ó. Mas dá pra fazer banhos de erva, se dá banho em casa no pet, dá pra fazer sim. Principalmente banho de alecrim, é bem gostoso, um banho de manjericão. Você pega a erva essas ervas mais tranquilinhas, né? Isso, mais neutras, assim, eu chamo elas meio de coringas. Então, você pega ela, macera bem num baldinho com água, pode tirar o excesso dela, deixa em descanso, quanto mais horas você conseguir deixar em descanso ali, deixa. Tira o excesso, pode jogar no jardim, de volta na natureza. E daí, depois que você der o banho no animal, que você enxaguar ele, você pega uma canequinha ali e joga do pescocinho para baixo dele, né? E
Para quem não dá banho no pet em casa, você pode pegar também um raminho de alecrim e passar da pontinha do narizinho, assim, e vai como se fosse varrendo, vai conversando com ele. E tem uma coisa maravilhosa também. No meu canal do YouTube e no meu Instagram também tem o link lá, é um mantra para pet. Na verdade, ele não é para pet, ele é um mantra, né? Mas é muito legal, porque você coloca ele para rodar. Eu deixei no meu YouTube 1 hora de duração dele, que ele fica repetindo. Você põe como ambiente, o animal dorme. Vamos pôr o link aqui depois. Ele dorme. Gente, e eu tenho um relato de uma veterinária, que foi minha paciente. Ela fazia resgate de animais e ela falou que ela colocou aquele mantra para tocar no meio da salinha onde ficavam os animaizinhos ali nas Tipo nas creche, gaiolinhas. né? Às vezes banho e tosa. Ela tinha os animais ali que tinham passado por procedimento, que estavam internados, e ela colocou, e ela falou que ela tinha acabado de receber 2 animais que tinham sido resgatados, e eles estavam muito eufóricos, latindo, gritando, tudo. E ela disse que ela colocou o mantra, todo mundo dormiu. Foi muito legal esse relato. E hoje é uma gravação, tá, gente? Hoje é dia 31, amanhã é dia 1º, e dia 1º é dia de soprar canela. Depois a gente deixa aqui também nos comentários, porque você tem que falar algumas palavras, eu faço todo mês, desde quando eu aprendi. Os animais não têm karma e estão aqui apenas para servir os humanos? Esse negócio de karma é meio polêmico. Karma, na verdade, vem de muitas pregações para fazer a gente ficar reencarnando. Nem vou entrar muito nesse tema aqui, porque ele é bem complexo, dá uma aula inteira. A gente faz um outro episódio somente sobre isso. Sobre karma. Mas assim, os animais não têm karma. Eles não devem nada para ninguém, para sistema nenhum, né? Eles vêm aqui para cumprir o que eles precisam cumprir e para aprender o que eles precisam aprender. Basicamente é isso. Então, se um animalzinho, por exemplo, ele está encarnando, ele identifica uma pessoa que está passando por um desafio e ele percebe que ele pode contribuir com aquilo, ele vai lá contribuir. Seja como? Seja estando ali na presença dela. Seja estando na presença dela, dando aquele amor, dando aquela atenção, às vezes tirando ela daquele loop mental, daquele turbilhão, só o fato dele estar ali já puxa a pessoa pro agora, já tira daquele quadro de ansiedade. E qual que era a outra pergunta, além do... Era essa só. Ah, não, do karma. Do karma. Daí vamos dar uma aceleradinha. A apometria serve apenas para tratar problemas espirituais? Não, a gente trata também questões físicas, como eu falei, não substitui o médico veterinário, mas a gente faz um trabalho também de limpeza e reprogramação celular que ajuda na regeneração do corpinho, né? E também trabalhar a questão comportamental com a apometria. Tudo a gente consegue fazer um pouquinho com a apometria. E como que funciona como funciona o seu atendimento e o que a pessoa precisa saber antes de buscar a apometria pet com você? Bom, não tem nenhuma contraindicação. Meu atendimento, hoje eu trabalho de forma remota, então eu tenho a minha salinha de atendimento dentro da minha casa, mas eu faço os atendimentos todos em off, porque daí eu consigo concentrar totalmente no que eu tô fazendo, e depois eu dou o retorno para a pessoa. Então eu faço sessão avulsa de apometria para trabalhar questões específicas, e eu faço tratamento de apometria, que são várias sessões, daí a gente monta o tratamento. Então eu faço para animal, para a pessoa, porque às vezes o problema não tá no animal, tá na pessoa, e às vezes o problema não tá nem no animal, nem na pessoa, tá no ambiente. Às vezes a casa tem alguma memória, alguma coisa que aconteceu ali muito pesada e adoece todo mundo que tá ali. Então, eu vou identificar o que precisa ser trabalhado, vou fazer a apometria, depois eu envio uma ficha para a pessoa com tudo descrito, passo todas as percepções, todas as orientações, e é um trabalho assim, ele é bem personalizado, porque cada um tem uma queixa diferente, né? Então, assim, eu tenho uma conversa inicial ali com a pessoa para entender, né, o que tá acontecendo, faço o trabalho e depois ele tem todo o respaldo. Ele acontece de forma muito simples, o trabalho maior, na verdade, é meu, né? Mas a pessoa, ela tendo intenção de resolver aquilo, seja para o animal, seja para ela mesma, né? Aí eu já passo todos os direcionamentos necessários. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é, o problema pode estar, por exemplo, em outro local, tipo no trabalho.
Pode ser o ambiente, o trabalho da pessoa, que pode ser um lugar carregado, às vezes pelas próprias produções das pessoas que estão ali, né? Às vezes pessoas que estão estressadas, irritadas, enfim, isso a pessoa que está num ambiente desse, ela pode adoecer também, e o animal vai sentir isso, né? Pode ser o tutor, às vezes, que não tá legal, né? Um animal, às vezes, tem ansiedade. Essa semana mesmo eu atendi. A mulher, ela pediu apometria pro pet, porque ele era muito ansioso, mas ela tinha ansiedade. Ela também precisava resolver isso. E, às vezes, é a própria casa que tem um portal aberto, alguma coisa assim, que adoece o animal, que nem tinha na minha casa lá. Tinha um portal horroroso aberto, e isso que tava adoecendo a minha cadela. Uhum. Nos conte um caso, uma história, algo que te marcou muito, assim. Sem ser essas que você já contou. Conta mais outra, uma novidade pra nós. Ai, tem muitos casos. Eu tenho muito carinho com a minha primeira paciente, que foi a Kimi, que foi uma cadelinha. Essa que eu falei, ela tinha síndrome de Cushing, então ela tinha os exames dela todos alterados. Ela tinha displasia, então ela não estava andando. Já era uma senhorinha, né? Ela era uma Lhasa, se não me engano. Não lembro se era Lhasa ou se era Shih Tzu, mas era desses peludinhos fofinhos. Uhum. E eu fiz o tratamento dela. Claro que a displasia, ela não voltou, né? Não voltou a andar totalmente, mas ela já começou a caminhar mesmo com dificuldade. E era engraçado até porque a tutora me mandava mensagem: ai, aqui me subiu um degrau, você acredita nisso? Ela subiu, claro que depois ela derrapou e caiu. Ah, ela tá tentando subir na minha perna, só que não tem força ali nas perninhas, escorregava e caía. Mas ela tinha muito essa disposição, né? E os exames aos poucos foram se normalizando, claro que é um processo, são etapas, mas reduziu bastante ali os parâmetros de sangue que estavam alterados. E eu tenho um outro caso bem curioso de uma cadela. Esse daí também me marcou muito. Esse eu fiquei de cara com isso daí. A tutora falou que a cadela atacava tudo e todos ao redor e tinha alguns gatilhos. Então, quando alguém batia na porta, quando caía alguma coisa, ela entrava em pânico e saía atacando. Ela mordia os outros animais. E também estava passando por adestramento, melhorava, não resolvia, enfim. E ela também estava em desespero porque não sabia mais o que fazer com a cadela, não parava de latir. E essa cadela, quando a tutora me mandou a foto do cachorro já me marcou. Porque o olhar daquele cachorro parecia que não era ele que estava ali. Parecia um negócio horroroso que estava atrás dele. Não tinha como explicar. Mas o olhar dela, assim, parecia que não era dela. Eu lembro que eu até mostrei pro meu noivo. Eu falei, olha o olhar dessa cadelinha aqui. Não é um olhar de um animal. E quando eu fiz a apometria, apareceu um homem. Mas um homem agressivo, assim. E me veio muito a emoção do animal. Ela tinha pânico daquele homem. E daí me veio uma situação de maus tratos que ela tinha vivido, provavelmente em outra vida. E foi muito interessante, até, e tem esse relato no meu Instagram também, porque quando eu enviei o levantamento do que tinha no campo do animal para a tutora, ela não tinha me falado nada, ela só falou que o animal atacava tudo ao redor. Quando eu enviei, ela falou assim, Elô, ontem eu participei de uma live tua, onde você fez uma apometria lá no Instagram, ao vivo, para todo mundo. E, primeiro, eu pedi naquela live que fosse me trazido um esclarecimento, né? Do que estava causando aquele comportamento no meu animal. E, na hora, me veio um pensamento na cabeça, como se alguém estivesse falando, ela é minha. Como se uma voz do além, é a tutora relatando. E dela achou estranho. E, quando ela foi dormir, ela sonhou que tinha um homem junto com a cadelinha dela, e que ele falava que ele era dono dela, e ele batia nela. E ela com muito medo. E quando eu entreguei o levantamento da cadelinha, o que eu tava relatando pra ela era exatamente o que ela tinha sonhado. E foi muito legal essa história. E daí a gente descobriu que ela tinha um trauma gigantesco, porque ela tinha sido muito maltratada por um homem, e esse homem, ele tava desencarnado, e ele tinha um apego muito grande a essa cadelinha, e ele estava acoplado ao campo dela, e ela entrava em pânico, qualquer barulhinho, qualquer coisinha, ela achava que ela ia ser agredida, porque ela estava sentindo a presença do homem. Então, era um processo espiritual, era comportamental, e a gente fez o encaminhamento, que foi bem pesadinho,
depois de fazer o encaminhamento, ela já mudou muito o comportamento dela, só que ela ainda tinha o trauma, que era muito forte. Então, a gente levou sessões e sessões trabalhando o trauma, junto com o adestrador também, e no final, nossa, foi muito legal, porque depois que terminou todo o tratamento, ela me mandou um vídeo da cadelinha na creche, abanando o rabinho e brincando com os outros cachorrinhos, coisa que nunca tinha feito na vida. Eu cheguei a chorar, assim, de emoção quando ela me mandou aquele vídeo, porque ela, inclusive, me mandou um áudio chorando, falando, olha aqui, nunca que ela abanou o rabinho para outro cachorrinho, nunca ela brincou na creche com outros animais, nunca, né? E foi muito legal esse caso. Realmente me marcou muito pela complexidade da história e por todo o desenrolar disso tudo. É lindo ver esse processo, né? De você fazer um resgate de um animal num momento que ninguém consegue encontrar a solução. É muito legal isso. E antes da gente finalizar, deixa uma mensagem final para os tutores. Bom, gente, o tratamento de apometria, ele não é só para animais, né? Como eu falei, os animais, eles absorvem muito do nosso campo. Então, em primeiro lugar, se eu não estou bem, eu preciso buscar ajuda também, né? E o segundo ponto, eu falei muito, né? Os animais absorvem do nosso campo e tem gente que fala, então eu tô adoecendo o meu animal e a pessoa entra em desespero. Gente, não se sintam culpados por isso. O que eu sempre falo é o contrário, o processo. Eles estão sinalizando que a gente precisa de ajuda. Eles estão aqui para ajudar a gente, né? E a gente não deve se punir e se culpar por isso. É o contrário, a gente deve agradecer eles. Que legal que, através de você, eu consegui entender que eu também preciso cuidar de mim. Eu preciso de ajuda, né? Então, eu me coloco totalmente à disposição, né? Eu sempre falo, seja para fazer uma apometria, seja para ter uma conversa, para entender alguma coisa, porque eu também sou muito da opinião de que todo mundo tem que ter a sua autonomia. A gente não deve ficar dependendo dos outros, principalmente na área de espiritualidade. Então, o que puder contribuir de ensinar, ensinar a defumar a casa, ensinar a limpar a casa, ensinar a limpar o campo do pet, ensinar a trabalhar a nossa própria energia, todo mundo tem essa capacidade, todo mundo consegue fazer isso, né? E é muito importante a gente cuidar da gente. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, Eu que por estar agradeço. falando sobre esse assunto. Nossa, fiquei assim, de verdade, assim, muito feliz. A gente aprendeu muito aqui hoje e eu tenho certeza que quem está nos assistindo também aprendeu muito. E siga nas redes sociais a Heloísa.terapias. Siga também o petcast.oficial, We Love Pets Oficial. E, é claro, se inscreva no nosso canal, deixa um like, compartilha com o seu amigo, deixa um comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também. Fala com a doutora Heloísa, entre em contato com ela vai estar lá tirando todas as dúvidas de vocês, fazendo um acompanhamento muitas vezes que precisa, né? E te dando toda a autonomia que nem ela falou a respeito da sua espiritualidade, tá bom? E com isso chegamos ao fim de mais um episódio, porque afinal esse petcast, ele não é nosso, é de vocês.